que eu sou do Sul. Senhoras e senhores, boa tarde. A Prefeitura de Porto Alegre, juntamente com a Ascompoa, Associação dos Profissionais de Comunicação Social da Prefeitura de Porto Alegre, realizam neste momento um ato em homenagem, em memória do jornalista Fabiano Cardoso. Formado em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 1995, Fabiano foi servidor de carreira da Prefeitura por 13 anos, dos quais 7 anos atuou como coordenador da Assessoria de Comunicação Social deste acampamento Farroupilha. Fabiano trabalhou ainda como coordenador do setor de monitoria e radioescuta da comunicação social e nas secretarias municipais do Meio Ambiente, Cultura, Saúde e de Obras e Viação, além de atuar em eventos como o Carnaval de Porto Alegre. Fabiano foi o primeiro presidente e um dos fundadores da Ascompoa, onde seguia atuando como vice-presidente. De imediato, passamos a palavra para a presidente da Ascompoa, Rita Beco. É um momento de grande emoção para a gente, porque não é fácil lembrar dessa perda, não é fácil aceitar essa perda, nada do que diz respeito a esse fato é fácil, está sendo fácil para qualquer um de nós. Hoje, ao pensar, ao reunir alguns colegas e nós pensarmos o que dizer, né, como conduzir essa homenagem, nós tínhamos muita clareza de que era um momento de manifestar o nosso carinho, a nossa admiração, e de dizer que juntos, né, estando aqui juntos, é uma forma de honrar o legado do Fabiano, é uma forma de honrar aquilo que ele nos ensinou a cada dia, nas coisas mais simples, na rotina, na competência, na dedicação. E ao fazer uma busca hoje, né, sobre o que dizer e buscar materiais e tudo, né, nós costumamos buscar as fontes, né, buscar as informações, e eis que eu me deparei com uma mensagem, um e-mail do Fabiano, datado do dia 11 de setembro de 2013, ou seja, exatamente um ano atrás. E esse e-mail dizia assim, o título desse e-mail era A Minha Parte. E refere-se a um texto que nós editamos para colocar numa revista da Aztec. E ao abrir, estava ali a resposta, né, a minha parte. E, então eu gostaria de fazer essa leitura, porque eu tenho que aqui está manifestado o que o nosso colega pensava, o que o nosso colega acreditava, como a função social do comunicador público. O serviço público está por toda parte, no trabalho de professores, médicos, policiais, juízes, garis, fiscais de trânsito. A população precisa destes profissionais. Eles são imprescindíveis para o bom funcionamento da cidade. Mas existem categorias que não têm muita visibilidade no dia a dia do cidadão. Um deles mantém contato com você diariamente, mas muitos não se dão conta. Trata-se do comunicador público. São profissionais de comunicação social, ou seja, jornalistas, relações públicas, publicitários, fotógrafos e cerimonialistas que integram o quadro funcional. Na Prefeitura, somos 48 servidores de carreira,
que trabalham levando informação para o cidadão. Atuamos também em regime de plantão e sobreaviso, aos sábados, domingos, finais de semana, feriados, à noite e até nas férias. As informações de prestação de serviço, como, por exemplo, notícias sobre campanha de vacinação, cronograma de pagamento do IPTU, passe livre, calendário de matrícula escolar, não caem do céu na mesa de uma redação de um grande jornal. São informações colhidas diariamente por comunicadores qualificados, preparados e comprometidos com a missão de bem servir. Essas notícias e fotos vão para os jornais e rádios. Folders e cartazes educativos vão para escolas e prédios públicos. Eventos de divulgação são levados às comunidades por estes profissionais, que são multiplicadores da informação pública. É sabido que, tradicionalmente, os governos preferem ter profissionais de comunicação em cargos de confiança, o que é compreensível. Projeto político é uma coisa, outra é compromisso permanente com a administração de Porto Alegre. Os comunicadores públicos de carreira são a memória da cidade. Eles carregam consigo o histórico do que já foi feito e são, na prática, a real aplicação do conceito de transversalidade, pois interagem com todos os órgãos da administração, facilitando a comunicação interna, agilizando o processo de chegada da informação ao cidadão. Trata-se de uma questão prática. Ele conhece a máquina administrativa, ao mesmo tempo o processo de comunicação. Valorizar o comunicador público e seu papel dentro da política de comunicação é o que defendemos. Nós, da Associação dos Comunicadores da Prefeitura de Porto Alegre, queremos que o governo haja com isonomia com seus servidores, que não existam disparidades salariais entre servidores com a mesma função. Queremos uma política de comunicação clara e transparente. Não queremos tirar o direito legítimo do protagonismo do governo, mas não queremos e nem podemos ser isolados de todo o processo. O mais importante é que você, cidadão, saiba da nossa existência, do nosso papel social de levar informação correta e idônea. É o nosso compromisso com a cidade. Fabiano Cardoso, Porto Alegre, 11 de setembro de 2013. Esse era o nosso colega, esse era o nosso grande amigo, Fabiano. Convidamos a colega Cristine Rochol para fazer a entrega aos familiares de uma cópia da revista Dascom. Dastec, desculpa. Com o texto lido. Com a palavra, a senhora Carmen, mãe do Fabiano. Não vou me alongar muito. Eu queria agradecer a todos, amigos, prefeito, autoridades, colegas, jornalistas, primeiro, empenhados nas homenagens ao meu filho. E segundo, pela prisão, de uns dos envolvidos no assassinato dele. Isso não me devolve, mas confesso para vocês que deu uma amenizada na minha dor. Ela vai ser eterna, uma tatuagem marcada a ferro e fogo. Não tem laser que vai tirá-la, mas tento conviver com as pessoas de forma harmônica, não as agrido e nem as trato mal. Levo um sorriso na cara e a dor eu guardo no coração. O batom, o esmalte, o cabelo, nada disso muda ou me transfigura ou me deixa diferente. Tenho orgulho de ter gerado um homem digno, que serviu de exemplo, e a mim também ensinou muito, porque a gente também aprende com os filhos, como temos humildade para sê-lo, e sempre ensinei a respeitar o próximo, a respeitar os humildes, os fracos, os desvalidos, e nunca senti superior a ninguém. E eu acho que a escola que ele frequentou lhe serviu para isso. E aqui eu tenho um exemplo diante dos meus olhos. Eu não sei se eu vou, para terminar, eu às vezes gosto de escrever algumas coisinhas,
E ele disse que até a batatinha, quando nasce, quando eu escrevi, era bonito. Isso é coisa de filho, né? E houve um concurso, eu estou morando no interior do Rio Grande do Sul, em Cachoeira do Sul. Saímos de lá hoje pela manhã. Acordei muito cedo, em torno de 4 horas. E até brinquei dizendo que se a homenagem fosse feita em cima de um toco de árvore, escrito com giz de cera, eu estaria presente. Mesmo que me doa. Mas é justa a homenagem e eu não seria indelicada com nenhum de vocês e não deixaria de prestar essa homenagem para o meu filho. E eu escrevi um trechinho de um poema. Eu não ganhei o concurso, então eu não sou tão boa poeta como eu pensei. Eu lembro mais ou menos dele, que dizia assim: nunca quis luxo e nunca procurei riqueza. Prefiro o riso fácil, né? E sempre driblei as coisas que passaram da minha vida, qual uma bala perdida. E por eu esquecer dos meus tamancos, do meu toco de lápis, da falta de borracha que tive, onde escrevi algumas vezes alguns versos rasurados, tudo isso eu contornei. Mas por ironia da vida, levaram e me tiraram o meu maior pedaço. Obrigada a todos vocês. Ouviremos o prefeito José Fortunati. Certamente, todos que aqui estamos, não gostaríamos de estar prestando essa homenagem. Porque a homenagem só acontece em função do Fabiano não estar mais entre nós. Certamente todos nós gostaríamos de estar convivendo com o novo acampamento Farroupilha, como estamos convivendo, com a cobertura das nossas COM sendo feita exatamente sob a coordenação do Fabiano. Mas a vida nos impõe sobressaltos, surpresas, algumas delas, infelizmente, não muito agradáveis ao nosso coração. Eu tive o prazer de conviver com o Fabiano há muito tempo. Para quem acha que nós nos conhecemos na prefeitura, obviamente não acompanha nem obviamente a passagem do Fabiano por esta vida, nem a nossa militância. Nós somos militantes de um mesmo partido. E lá nos conhecemos e discutimos várias vezes, porque fazíamos parte de uma tendência diferenciadas, mas sempre com muito respeito. O Fabiano sempre foi alguém que defendeu com muita tranquilidade, mas com muita firmeza, as teses que ele acreditava, dentro do partido, fora do partido, no cotidiano em geral. Voltei a reencontrar o Fabiano inúmeras vezes, ele como jornalista de uma empresa jornalística da nossa cidade, fazendo a cobertura do cotidiano da nossa cidade e da minha vida pública, das minhas atividades públicas. E, finalmente, o reencontro na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. E, com toda certeza, e os colegas aqui estão, mas eu quero aqui dar o meu testemunho da dedicação do Fabiano a esta cidade. A coisa pública, a causa pública. Mesmo que o Fabiano fosse de forma absolutamente legítima identificado com o partido político, ele nunca utilizou isso na sua relação com a administração ou com a cidade. Quero dar esse testemunho porque o Fabiano era afiliado a um partido, ao PT, que não faz parte da nossa gestão, da nossa administração, mas isto nunca teve qualquer incidência no trabalho profissional do Fabiano ao longo do tempo. Nas secretarias por onde ele passou ou na própria cobertura, na coordenação da cobertura do acampamento Farroupilha, o que fazia valer no cotidiano do Fabiano era o seu compromisso com a causa pública. Não com aquele governo, não com aquele secretário, mas com a cidade, com a causa pública. O grande ensinamento do Fabiano é exatamente este.
de que, independente de partidos aqui estamos ligados, estamos em época eleitoral, então é importante que a gente aprenda essa lição. Todos nós devemos e temos esse direito e até dever de estarmos olhando o processo eleitoral nacional e estadual, de estarmos agregados a este ou aquele candidato. Mas quando se trata da coisa pública, quando se trata da cidade, isto está acima. Ele é suprapartidário, está acima dos interesses ocasionais de um processo eleitoral. Por quê? Porque a cidade continua, porque o Estado continua, o país continua. E o nosso grande desafio, nós que estamos, no meu caso, momentaneamente prestando um serviço à cidade como prefeito, estou prefeito, mas no caso dos servidores, que são servidores que ao longo da sua carreira permanecerão na cidade, o mais importante do que qualquer sigla partidária. É realmente o nosso dever de defendermos a coisa pública. Isso Fabiano, ao longo do tempo, fez. E fez com muita dedicação, com muita paixão, com muita retidão. Então, ao estarmos homenageando o Fabiano, nós estamos lembrando da sua memória, sim. Estamos fazendo uma homenagem mais do que justa, de alguém que não por ter nos deixado, porque é muito fácil falarmos bem de quem nos deixa, mas falarmos de alguém que ao longo da sua curta vida, porque uma existência curta, na verdade, diante de uma possibilidade de uma vida muito mais extensa, mas durante esse período ele deixa a todos nós uma grande lição, de que temos que nos apaixonar pelas causas, temos que defender as nossas ideias com bastante firmeza, mas com doçura. Mas, acima de tudo, olharmos o bem comum, a coisa pública, independentemente de partido, independente de ideologia, visando, acima de tudo, a construção de uma sociedade solidária, inclusiva, uma sociedade que agregue e combata as desigualdades. Esta é a imagem que me fica do Fabiano e eu vou guardá-la com muito carinho ao longo do tempo. Espero que esta homenagem ela possa dar a todos aqueles que não tiveram convivência diária com o Fabiano, porque é normal que isso aconteça, nem todo mundo, até porque muito bem dito pelo texto que ele próprio escreveu, a atividade do comunicador, do jornalista, do assessor de imprensa, é de retaguarda, é de realmente fazer com que as demais atividades surjam. Então, nem todo mundo sabia exatamente o que o Fabiano pensava, mas que esta homenagem sirva para que a gente possa mostrar a tantos, ou da administração ou fora da administração, de que é possível defender-se ideias, defender-se políticas públicas, defender-se uma visão de sociedade com muita doçura, mas com muita firmeza. Que Deus abençoe Fabiano, que Deus continue iluminando ele. Quando assumi a Secretaria da Cultura, ele estava saindo da cultura, já estava na SMOV. Mas mesmo assim, por várias ocasiões, ele procurou-me, colocou-se à disposição, porque o carnaval estava iniciando e ele era um expert de carnaval. O que se ouve, o que sempre se ouviu a respeito do Fabiano é algo fantástico. É uma pessoa que circulou na prefeitura, tem amigos em todas as instâncias, é uma pessoa que, em especial para os estagiários, ele se doava totalmente, ele repassava as informações para aqueles que estavam iniciando no processo da trabalho de comunicação, e um grande amigo, uma pessoa que sempre demonstrou muita solidariedade para com todos. Então é uma perda irreparável. Hoje, essa homenagem aqui no acampamento Farroupilha, considero-a uma justa homenagem. Até ele mereceria muito mais, de repente a gente pensa em algo ainda maior, mas ele sendo lembrado todos os anos aqui, já será uma homenagem que ficará nas nossas memórias. A partir desta data, a sala de imprensa da Prefeitura de Porto Alegre, neste acampamento Farroupilha, recebe o nome de Sala de Imprensa Jornalista Fabiano Cardoso. Bueno, agora estamos aqui com o Marcos, coordenador da primeira região, um tradicionalista, para falar do grande serviço que o Fabiano prestou
especificamente aqui para o acampamento. A gente sabe que o Fabiano foi um grande comunicador, teve passagens pela imprensa, a grande mídia, trabalhou no Correio do Povo, na Caldas Júnior, teve passagens por várias secretarias, mas especificamente aqui para o acampamento, que é o que nos diz respeito, né, Marcos? O Fabiano, sem dúvida, prestou um grande serviço para esse acampamento. Com certeza, Fabiano era um parceiro que, no bom sentido, nos incomodava porque queria matéria, queria que a gente apresentasse o que estava acontecendo aqui dentro. Quando da edição do jornal que circula aqui no acampamento, tinha sempre essa preocupação de buscar o material, os projetos, isso não está pronto, mas, assim, profissionalmente, era uma pessoa engajada e que gostava daquilo que fazia. Sem dúvida, o Fabiano, não desmerecendo os seus sucessores agora, né, vai deixar saudade da gente por esse convívio. Era um cara que estava sempre alegre, sempre disposto a trabalhar e ombrear com a gente aqui nesse galpão e nesse acampamento todas as tarefas, e trazer e mostrar sempre aquilo, né, preocupação de um jornalista e de um comunicador, aquilo que melhor representasse a nossa cultura e a nossa tradição gaúcha. Sem dúvida, o Fabiano merece essa homenagem, mereceria isso já em vida, pelo carinho, né? Ele já mereceu e já tinha a nossa consideração, a nossa amizade, nosso carinho, mesmo que a gente convivesse mais diretamente aqui no acampamento. Mas assim, sem dúvida, esse ato hoje aqui é o coroamento, vamos dizer assim, e o reconhecimento do grande profissional que ele foi aqui juntamente conosco. E ele sempre presente aqui no acampamento como profissional, mas a gente notava o prazer dele em estar aqui. O prazer, obviamente, em fazer jornalismo, em ser comunicador, mas além disso, ele demonstrava uma grande paixão por estar aqui no acampamento, por se submeter a esse aroma do churrasco, a essa fumacinha, a ficarmos como ficamos aqui nesses dias, pelo menos, com esse cheiro do gauchismo, do churrasco aqui, e para ele isso era maravilhoso. A gente via a alegria dele em estar aqui no acampamento, né, Marco? Com certeza, o cheiro de galpão, né, que a gente diz, onde a gente vai, a fumaça nos acompanha, mas isso é um prazer, e sem dúvida o Fabiano demonstrava isso, né, o seu carinho e seu interesse e sua preocupação realmente, como já havia dito, em trazer, né, o melhor da nossa cultura e da nossa tradição, que se expressa aqui nesse acampamento. Ele gostava de circular, de olhar, de ver as pessoas, de ficar atento ao que aqui acontecia, para depois, então, demonstrar em suas palavras, né, escrita e algumas ditas aqui conosco. Era muito importante, sem dúvida, merecido e reconhecido, né, esse valor do nosso colega jornalista. Muito obrigado, Marcos. Então, mais uma vez, essa justa homenagem ao nosso colega jornalista Fabiano, que eu já referi na minha primeira participação, quando a TV Tradição chegou aqui no acampamento, no seu primeiro ano, eu já vim como repórter e o Fabiano me contextualizou. Ele disse, cara, isso aqui é diferente de estar numa RBS, numa Record, numa Band, aqui o esquema é outro, a linguagem é... Ele muito me ajudou nesse começo aqui da TV, em particular, no meu começo como colega de profissão. Então sempre ficou o meu agradecimento. Eu felizmente pude fazê-lo em vida, esse agradecimento a ele, e hoje, junto com todos os que vieram aqui, os que ainda vão passar por aqui, essa justa homenagem ao nosso colega Fabiano. André Magalhães para a TV Tradição, a cultura gaúcha para todo mundo ver.